Fala aí, torcida, a gente tá de volta com o nosso canal Vamos Vasco. Hoje é dia de Vascão, o Vasco vai enfrentar o São Paulo e pelo Campeonato Brasileiro. Vamos falar aqui onde você vai poder assistir esse jogo, a provável escalação do Vasco. O Maurício Weber pode repetir o time que enfrentou o Santos. Também vamos falar aqui de reforços, cara. Ramos Rodrigues, Lanzini e também Bruno Henrique. Fiquem até o final, muita coisa pra gente falar no vídeo hoje. Mas antes de começar o vídeo, deixa o like, se inscreve aí no nosso canal, ativa o sininho das notificações aí pra você receber os vídeos postados aqui do nosso canal Vamos Vasco. Valeu sempre a galera que tá se inscrevendo aqui diariamente no nosso canal. Bom, pessoal, o Vasco vai enfrentar hoje, daqui a pouco, aí às 6h30 da tarde, às 6h30 da noite, para quem preferir, o São Paulo lá no Morumbi, jogo fora de casa, né? Com transmissão somente do Premier Clubes. O Vasco claramente não é favorito a vencer o São Paulo, mas lógico, o torcedor está apoiando, está torcendo para que o Vasco consiga fazer um resultado positivo, já que está a um passo de entrar na zona do rebaixamento, apenas a um ponto do 17º colocado Corinthians. Dependendo da combinação de resultados, o Vasco pode parar na 18ª colocação, caso o Cuiabá vença o Cruzeiro e também o Corinthians vença o Flamengo. Vale ressaltar que o Vasco hoje tem um dos piores aproveitamentos da Série A, já que não conseguiu vencer nenhum jogo em casa. Uma situação bem complicada, né? São Januário já não é mais a casa do Vasco, né? E sim a casa do adversário, que vai lá, faz a bagunça que quer e consegue sempre os 3 pontos. Foi assim contra o Bahia e foi assim contra o Santos. Sem falar que o Vasco naquele jogo contra o Palmeiras era o mandante e mandou o jogo para o Maracanã e também não venceu, né? Ele é uma situação diferente, já que o Vasco empatou com o melhor time da América. Com certeza hoje o Vasco vai ter muitos problemas. O time do São Paulo é um time muito qualificado após a chegada do Dorival Júnior. Um treinador de verdade arrumou o time do São Paulo, né? Coisa que o Vasco não tem hoje, que é um técnico de verdade. Temos um estagiário no comando. Porém, o São Paulo foi muito mais inteligente do que o Vasco, agiu no mercado e contratou o técnico que poderia estar hoje trabalhando no Vasco. Infelizmente, o Vasco hoje tem o Maurício Weber como treinador e eu tenho certeza absoluta que ele vai continuar com esse mesmo jeito de jogar, o mesmo jeito aí que o Vasco vem apresentando nas últimas rodadas. Infelizmente, ele é um treinador que não consegue ter outras ideias, ele não consegue mudar a variação tática do Vasco, ele não consegue mudar o esquema tático do Vasco, se quer fazer as alterações que o torcedor tanto quer ver no time, né, cara? A entrada do Orediano, também a entrada do Eric Marcos e também do Manuel Capasso. São jogadores aí que os torcedores gostariam que fossem titulares. Porém, o time de hoje deverá ser o mesmo que perdeu em São Januário para o Santos, com Léo Jardim, Pumita Rodrigues, a zaga com Robson Bambu ao lado do Léo Pelé, a lateral esquerda Lucas Piton, o meio campo Jair Barros e também o Galaza, mais à frente Figueiredo, Gabriel Peck e também o Pedro Raul. Esse será o provável Vasco que vai enfrentar o São Paulo às 6h30 da noite, jogo no Morumbi. Só a vitória interessa, o empate também seria interessante, dependendo das circunstâncias da rodada, né? Porque se o Vasco entrar na zona do rebaixamento, a gente já viu esse cenário há muito tempo e com certeza a gente sabe que o Vasco, quando entra na zona, não sai mais e acaba caindo para a segunda divisão. Vamos torcer para que isso mude e a janela de transferência será determinante para ver como que o Vasco vai se sair nesse Campeonato Brasileiro. Se for fraca a janela do Vasco, o Vasco não trazer reforço de qualidade, o Vasco vai obviamente cair de novo para a segunda divisão. Deixa aí nos comentários aí o que é que você espera do jogo de hoje, se você confia na boa vitória do Vasco, se você acha que vai ser um resultado interessante hoje. Na minha opinião, hoje é empate, cara. No máximo o Vasco vai conseguir um empate hoje. Pode me xingar aí, ó, os caras que é clubista ao extremo. Lógico que eu quero a vitória, mas vendo as atuações do Vasco, eu assisto todo o jogo do Vasco, eu vejo que o time é uma merda, o time não consegue jogar nada, o treinador é fraquíssimo. Como que eu vou confiar que o Vasco vai ganhar fora de casa? É difícil, né? Mas vamos torcer para que aconteça um milagre, o Vasco vença. Mas o meu palpite é de empate hoje, o que não é de se jogar no lixo. Bom, pessoal, para falar em reforçar a equipe, né, cara, o Vasco precisa de muitos reforços, vários nomes já começam aí a ser especulados, a serem sondados pelo Vasco, né, alguns sim têm o interesse do nosso clube em contratar eles. Entre esses jogadores está o volante Bruno Henrique, jogador que passou pelo Palmeiras muitos anos, capitão do Palmeiras, e está atualmente jogando no futebol da Arábia Saudita. O jogador está no Al Ittihad, está em fim de contrato com o clube saudita, e seria uma das grandes possibilidades para o Vasco contratar agora no meio do ano. Volante de 33 anos, como eu disse, tem passagens aí pelo Palmeiras, também jogou no Corinthians, Portuguesa aqui no Brasil e também jogou lá no Palermo, na Itália. É um jogador interessante, né? Chegaria para compor o elenco do Vasco
Não sei como que está o futebol do atleta. No Palmeiras ele era bom, né? Jogava bem, fazia muitos jogos como titular do Palmeiras, como eu disse, ele era o capitão do Palmeiras, mas jogador que vai para a Arábia Saudita, para o mundo árabe, a gente tem que ter calma com esses atletas, porque lá a intensidade é muito menor e os jogadores sempre voltam um nível muito abaixo. Esse sim seria uma grande possibilidade para o Vasco contratar, já que o jogador não chegaria tão caro assim ao Vasco. O Vasco teria que arcar somente com os seus salários. Outras possibilidades são aí do meio atacante Lanzini, jogador especulado no Vasco, jogador que está atualmente no West Ham, está em fim de contrato com um clube inglês e o jogador teria entrado no radar do Vasco. O Lanzini, que tem passagens aqui pelo futebol brasileiro, jogou no nosso rival Fluminense, além também de ter jogado no River Plate, clube que o revelou para o futebol. Por falar em River Plate, hoje o Vasco e o River seriam os dois únicos clubes que estão interessados na contratação do jogador e disputando essa possível contratação. Vamos ver se o Vasco vai, quem sabe, intensificar as conversas e realmente existir o interesse na contratação do Lanzini, que sem dúvida nenhuma seria um baita reforço. Vale ressaltar que ele não joga de 10, ele não é aquele meia de criação, ele atua pelo lado de campo, ele é um atacante. Possivelmente pode ser, quem sabe, seja ele, esse tão falado atacante que o Vasco contratou aí, que atua pelo lado de campo, que o canal Atenção Vascaínos trouxe aí em primeira mão a notícia, porém a gente não sabe ainda o nome, né? Eles não revelaram, não sabem ainda quem é esse jogador. O pessoal do canal está tentando aí descobrir quem é esse jogador e vamos torcer para quem sabe seja o Lanzini, né, que seria, na minha opinião, uma baita contratação. O outro jogador seria o Rames Rodrigues, né, que a gente vem falando aqui várias vezes aqui no nosso canal. De acordo com as informações da imprensa colombiana, o Yohannes Spors, que trabalha aí para a 777 Partners, que é um dos scouts que trabalha também com o futebol da 777 Partners, teria entrado em contato aí com o Rames Rodrigues para ver, quem sabe, uma possibilidade de negociação. Só que essa possibilidade está em estágio extremamente inicial, né? Não temos ainda nada avançado, não temos ainda a proposta oficial do Vasco para contratar o jogador. Fato é de que ele não teve propostas do futebol europeu e já cogita voltar a jogar na América do Sul. Muito possivelmente pode ser que ele venha parar no futebol brasileiro e o Vasco surge como um dos interessados. Mas o que deixa o torcedor um pouco menos esperançoso na questão do Rames Rodrigues, que de acordo com o canal Atenção Vascaínos, a diretoria do Vasco teria dito que não vai ter um elenco estrelado, né? Ou seja, não virá grandes jogadores, grandes estrelas para o nosso time. Ou seja, eu entendo que o Rames Rodrigues já está descartado, né? Porque ele sim é uma estrela. Foi o melhor jogador da Copa do Mundo de 2014. Com certeza aqui no futebol brasileiro ele seria um cracaço de bola. Porém, o Vasco parece que não quer esse tipo de reforço. Vamos ver como que vai ficar essa situação. Deixem aí nos comentários se você gostaria de ver algum desses jogadores aí vestindo a camisa do Vasco. Seria muito interessante contar com os três, né? Porém, a diretoria do Vasco a gente sabe que é bem lenta, né? E com certeza não vai trazer esses três jogadores ao mesmo tempo, né? Vamos torcer. Quem sabe um milagre aconteça. Finalmente a 777 Partners contrate jogadores que prestam para o Vasco. É isso aí, pessoal. Muito obrigado por ter assistido até o final. Deixa o like, se inscreve aí no canal, ativa o sininho. Tamo junto. Forte abraço e comenta aí qual o seu palpite para Vasco e São Paulo e Vasco às 6h30 lá no Morumbi. Tamo junto e é nóis.